Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição vamos assistir ao filme A Pequena História da Lenda de Ana Jansen. Animação produzida pela Dupla Criação em parceria com a Guarnicê Produções. A direção é de Beto Nicásio, que também assina o roteiro juntamente com Iramir Araújo. Ana Jansen foi a mulher mais poderosa do Maranhão do século XIX. Muito se diz sobre ela, mas o certo é que não está claro o que é verdade e o que é invenção. Boa sessão! E o Chico me disse que a carruagem de Ana Jansen passa toda sexta-feira de madrugada assustando as pessoas. Hã? Depressa, vô! Vamos logo passar aqui! O que é isso, menino? O que deu em ti? Então o senhor não sabe, vô, que essa é a casa de Ana Jansen? Ah, sim, a casa de Dona Ana. Vô, o senhor sabe quem foi Ana Jansen, não sabe? Eu sei de umas histórias. Dona Ana, meu neto, foi uma mulher muito rica e poderosa. A mulher mais poderosa que esse Maranhão já viu e verá. Dizem que ela tinha um poço onde jogava os escravos desobedientes. E também que ela mandava os negros deitarem no chão para não se sujar nas poças de lama. Mas eu sei de uma história bem engraçada. Bom, ela era dona de muitas terras, muitas casas, muitos escravos. Gostava de ser chamada de Rainha do Maranhão. Dizem que bem daqui, desse sobrado, ela mandava e desmandava em tudo. E por isso mesmo arranjou muitos inimigos, como o Comendador Meireles. O Comendador Meireles era um homem rico. Tinha muitos amigos, políticos, comerciantes. Mas Dona Ana não gostava dele. No seu jornal, Dona Ana insultava o comendador. Dizia que ele era contrabandista e pirata. Ela vai receber o troco. O comerciante já estava cansado daquilo e resolveu dar o troco. Mandou fabricar um monte de pinicos com a figura de Dona Ana carregada por seus escravos, pintada no fundo do vaso. Os pinicos vendiam como água. Todo mundo queria comprar. Quando o comendador se viu no meio de todo aquele cocô, ficou furioso, mas percebeu que foi Dona Ana que mandou comprar todos os pinicos. A rainha do Maranhão não permitia que ninguém desafiasse seu poder. Mas, vô, ela era mesmo malvada, como dizem? Meu neto, uma das coisas que a gente aprende na vida é que ninguém é completamente mal, nem totalmente bom. Veja, por exemplo, a história da compra da escrava. Foi assim. Preciso falar com a senhora Ana Jansen. Minha senhora, Dona Rita Castanheira de Melo, manda oferecer essa mulata. Ela diz que o preço da venda é de 600 mil réis, mas se a senhora quiser comprar, ela fará por 400 mil réis ou até menos. Vem cá, mulato. Por que tu choras? Porque ela mandou me oferecer para a senhora só para me separar de minha irmã. Mas tu queres me servir? Quero, minha senhora. Dona Ana mandou chamar o escrivão para lavrar a compra da escrava. Ela queria dar uma lição na Rita Castanheira, de quem ela também não gostava. Aqui está o dinheiro pago pela negra, que pra qualquer outro era de 600 mil réis, pra mim não tem preço. Toma também esses 20 mil réis para pagar as solas de sapato que tu gastaste vindo até aqui com essa proposta desaforada da tua patroa. Vá, minha mulata, és livre. E quando disserem por aí que Dona Ana é má, diga que não é tanto quanto se pensa. Puxa, vô, essa história é muito bonita. Então Dona Ana não era tão malvada assim? A rainha do Maranhão não permitia que ninguém desafiasse seu poder. Por isso a fama de malvada que ela teve até depois de sua morte.
Uma das mais assustadoras é que Dona Ana foi condenada a vagar pelas madrugadas de sexta-feira em sua carruagem assombrada. Dizem que quando ela encontra alguém na rua, ela oferece uma vela que a pessoa não pode recusar. De manhã, a vela se transforma em um osso, deixando a pessoa mais assustada ainda. Mas não precisa ter medo. Essa história de carruagem assombrada é tudo invenção. É tudo invenção. Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao episódio Terezinha e as Plantas, da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, Mavan, e da Guarnicê Produções e tem direção de Beto Matucci. A partir desta obra, travamos contato com o pioneirismo da professora maranhense Terezinha Rego, na pesquisa e no tratamento médico fitoterápico. Boa sessão! Que representa a terra para mim, muitas coisas boas, porque a terra foi feita por Deus, né? Então ele deixou a terra para nós cultivar e ter o que se manter. Melhor. Aqui as romãs nós usamos para os problemas de garganta, em xarope, tintura, tudo a gente faz aqui. Capim-limão
nós usamos com chá e suco verde. Pega ele com couve, capim-limão, hortelã, faz um suco verde. É bom para o intestino, para fazer boa digestão. E a gente usar por causa de certas doenças intestinais. Hoje o povo está usando demais esses sucos verdes. Hortelã, capim-limão, manjericão. A gente não faz nada somente pelos ditos populares. A gente pega aquilo que as comunidades têm de conhecimento e a gente a transforma em científico. Esse que é o trabalho de nós fitoterapeutas, é transformar aquilo que ainda está bruto em ciência. A gente tem aqui 2 tipos de cidreira. Tem dessa miudinha que chamam uma tal de carmelitana e temos daquela cidreira graúda. Mas elas todas as 2 são boas para chapa, pressão alta, tranquiliza a pessoa, ela é digestiva, ela é muito boa, calma quando a pessoa está e ajuda na pressão. É ótimo, a comunidade usa bastante, principalmente a terceira idade. Hoje nós temos 27 aidéticos que vêm pegar um vidrinho de 100 ml, totalmente de graça, não pagam nada. Eles levam um vidrinho e tomam e vem melhorando a qualidade de vida deles, porque ela ajuda um pouco nessa manutenção do sistema imunológico, ela melhora. Ela é energética, ela dá uma energia. Estamos de parabéns, agora nós vamos repetir a Xanana, não compre a Xanana agora, para não ficar velho. O senhor vai fazer um Serlulim para melhorar essas dores na urina, né, que ele é E o senhor está se alimentando bem melhor, então não vamos fazer o xarope de milho, que é para abrir o apetite, né? Mas, urina bem. O senhor está sentindo dores abdominais, assim, não? Não, meu problema é só da urina. Só urina. Isso aqui o Serlulim vai resolver também, porque ele urina muito pouco, porque ele não toma água. Ele manda ele tomar água, ele não toma água. Não, tem que tomar. Olha, eu não tenho nada no rins, né? Mas eu faço controle, né? Cada minha idade tem que controlar. O último exame que eu fiz, o meu médico urologista disse assim, não tem mais remédio, agora é só água. E vocês podem ver, ó, toda hora eu chamo a menina para botar um copinho, eu passo o dia todinho trabalhando, tomando água. Porque a água, seu remédio agora é água. Então, seu José, nós vamos disciplinar essa tomada da água. Aquela fricção que eu lhe ensinei, é bom fazer quando tiver com dores. Nas pernas, nos braços, cansaço, porque essa cirurgia ela deixa aquele cansaço. Não usa por causa do cheiro, bota eucalipto, folha de eucalipto dentro, que aí ele ameniza o cheiro. E 5 folhas de eucalipto, aí tu deixa de molho por 4 dias, viu? Deixar de molho por 4 dias e aí começa a friccionar. Até produzir um calorzinho, porque o álcool ele dá uma sensação de frio, aí tu friccionas o local até produzir calor. Então, o trabalho que a professora faz com todos nós, que nós fazemos esse trabalho, é justamente de combater essa automedicação fitoterápica de uma forma, né, errônea. Ou seja, eu tomo chá porque é gostoso, eu tomo esse chá de boldo porque ele é muito importante para isso e para aquilo. Enquanto sabemos que o chá de boldo, ele em excesso, necrosa o fígado, né? Ele apodrece o fígado. Então, o chá de boldo você tem que tomar somente naquele momento em que você não está se sentindo bem. E no caso das cólicas menstruais, que ele ajuda a dissolver os coágulos que ficam no colo uterino. Então, são situações que a gente precisa reavaliar, porque o povo, o dito popular diz o quê? Pode tomar chá de boldo, ferve várias plantas, aí coloca aquele chá bem forte dentro de uma garrafa PET daquela e fica tomando vários dias. Não, você vai estar tomando a toxicidade da planta e não a terapêutica dela. Na hora que descobrirem um medicamento para erradicar o câncer, erradicar a AIDS, todas essas doenças incuráveis, vai vir da planta. Tamanha a potencialidade que ela tem em princípios ativos. Agora, talvez eu nem esteja mais aqui quando isso acontecer, mas eu tenho tanta esperança que isso vai acontecer, porque nós temos conseguido melhoras consideráveis. Eu tenho uma fricção da minha planta, da minha tese, que é um cravo de defunto. Até o nome da planta ninguém quer
Ninguém quer nem trabalhar com ela. Ela tem um cheirinho enjoado. Eu descobri que ela tem um alcaloide nela que é excelente para as dores articulares. Eu sou a maior fã dela. Eu faço 5 litros por mês. Toda noite eu fricciono. A minha coluna fica todo tipo sentado ou em pé. Eu mantenho essa coluna só com essa fricção, fazendo de manhã e à noite, ao deitar. Não é um medicamento, não é um tratamento que você vai ter um resultado imediato. Tá? Demora um pouquinho esse resultado. Mas quando começa a surtir efeito, eles sempre acreditam que o tratamento alternativo com a fitoterapia ajudou realmente. E isso vem crescendo ao longo das opiniões nas diversas classes sociais. Isso aí já era uma coisa que meus pais usavam, né? Quando eu me entendi, a gente não usava quase remédio de botica, como eles chamavam lá no interior. Só usava eram as plantas. E as plantas, muitas coisas, elas resolviam. Nós temos resultados maravilhosos de cura, mas o papel dela, principal e mais importante, é a prevenção das doenças. E é isso que a gente precisa no Brasil. Uma vez que a gente não tem uma saúde ainda à altura do que deveria ser, a gente deveria pegar e ir na fitoterapia em busca dessa melhoria, né, da qualidade de vida. Eu tenho uma pacientezinha que há 2 anos eu não faço mais nenhum tratamento de quimioterapia para ela, nenhum, porque ela já esgotou tudo que existe na medicina dentro daquilo de oncologia, do câncer dela, que ela já luta contra o câncer desde 1996. E essa senhorinha, que há 2 anos está comigo, há 2 anos também está com a doutora Terezinha. E ela está bem. Então não tem como não acreditar que existe alguma coisa além, que não é só a quimioterapia, que o paciente tem que estar fazendo, porque alguns pacientes se sentem muito bem sem o tratamento tradicional. A tendência é essa, é você ir buscar uma medicação mais barata e isenta de efeitos colaterais. Porque os efeitos colaterais das plantas é o mínimo. E você sabendo a dosagem, o Ministério da Saúde está entrando lentamente nessa. Ele já está liberando várias plantas para que sejam utilizadas. Ela era uma pessoa fora de série. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Gostaria muito que ela pudesse transmitir mais e mais e mais o conhecimento dela, deixar mais e mais discípulos, porque ela é incansável. Amor, né, vitalidade, força. Ela é mãe, ela é avó, ela é dona de casa e ela, sendo tudo isso, ela conduz a profissão com muita força, com muita garra e com muito compromisso. Sou feliz de ter aprendido esses conhecimentos dela. Né? Sou feliz, eu com minhas filhas e aqui as minhas companheiras. É uma pessoa assim diferenciada, né? Ela viveu, doou a sua vida, não só para a família, mas doou a sua vida para o estudo. Ela tem um dom e esse dom ela soube usar. Ela é uma pessoa querida na nossa classe, não só na classe médica, mas também em toda a sociedade, por ser essa guerreira, por ser essa pessoa maravilhosa que se doou, né? Doou a sua vida para o bem-estar de outras pessoas. É uma pessoa fora de série. É uma pessoa que trabalha, que luta, que faz as coisas como devem ser feitas, o que é muito importante nos dias de hoje, né? Porque o que as pessoas fazem para enfeite, tem aos montes. Mas para fazer trabalho não é tão...
está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao filme O Pão Açu St. Louis, São Luís. Animação produzida pela Guarnicê Produções em parceria com a Dupla Criação e Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, MAVAM. Este épico animado tem roteiro de Joaquim Aikel e Iramir Araújo e é dirigido por Joaquim e Beto Nicásio. O filme foi realizado para comemorar os 400 anos de São Luís e nos apresenta fatos que culminaram com a fundação da capital do Maranhão. Boa sessão! Quinzinho, eu vou lhe contar o que sei sobre o nascimento de nossa cidade. Um dia, chegaram por essas praias 3 navios. Mas aquela não seria a primeira vez que os franceses desembarcavam em Upa-Um Açu, a ilha grande dos Tupinambás. Eles eram liderados por Daniel de La Touche, que dizia estar a serviço do rei da França. Estabeleceram-se em um terreno elevado, na confluência de 2 rios, lugar perfeito para se construir um forte. Em 8 de setembro de 1612, os franceses dão por fundado o Forte de Saint-Louis, que mais tarde daria origem à cidade de São Luís. Davi Migan, um gaulês que desde menino vivia na ilha entre os Tupinambás, os levou então à presença de Japi Açu, principal chefe das aldeias. Com os franceses estabelecidos, de La Touche vai explorar o litoral norte da região, deixando a colônia aos cuidados de François de Razilly, Charles de Vaux e dos frades capuchinhos Claude d'Abbeville e Yves de Vol. O governador-geral do Brasil, Gaspar de Souza, estava em Olinda quando soube da invasão francesa e convocou Jerônimo de Albuquerque e Diogo de Campos Moreno para expulsarem os invasores. Com os poucos recursos disponíveis, aquela empreitada parecia ser tão impossível que foi batizada de Jornada Milagrosa. Albuquerque, que era filho de português com Índia, foi designado comandante da missão. Sua tropa deslocou-se a pé pelo interior, para no caminho arregimentar mais índios para a batalha. Diogo de Campos, ex-combatente de Flandres, que seria o segundo em comando, seguiu por mar até um ponto de encontro. Chegando ao Maranhão, reagruparam-se num lugar chamado Guaxenduba, do lado leste de Upa-Um Açu. Ali, eles ergueram o Forte de Santa Maria, base para a reconquista do território.
Avisado da presença dos portugueses, Razilly comunica a de La Touche que retorna a São Luís. Antes da batalha, de La Touche manda uma carta aos portugueses aconselhando-os a abandonar o Maranhão. Albuquerque responde dizendo que quem deveria sair eram os invasores franceses. Com o impasse, nada mais restava senão a guerra. Os portugueses, que eram em menor número, estavam ficando sem munição, quando Nossa Senhora apareceu para ajudá-los e transformou a areia em pólvora milagrosamente, mudando assim o destino da batalha. Eles conseguiram rechaçar o ataque, causando grandes baixas ao inimigo. Depois da batalha, de um lado, os lusitanos quase sem provisões. Do outro, os franceses com um moral muito baixo devido ao grande número de mortos e feridos. De La Touche propõe uma trégua e sugere que a questão da posse da terra fosse decidida entre os soberanos da França e da Espanha, já que Portugal estava sob o domínio espanhol. Tal mediação jamais aconteceu. Uma nova armada parte então de Pernambuco, dessa vez mais poderosa e bem equipada. No comando estava Alexandre de Moura. Para de La Touche, acabou não restando opção a não ser render-se. Ele foi levado para Lisboa, onde ficou encarcerado por vários anos na Torre de Belém. Jerônimo de Albuquerque tornou-se o primeiro governador da nova província e daí por diante passou a chamar-se Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Logo após a expulsão dos franceses em 1615, o engenheiro mor Francisco de Frias faz o primeiro traçado para a construção da cidade. Em dezembro de 1619, Simão Estácio da Silveira instala o Senado da Câmara da cidade de São Luís do Maranhão. Concluindo assim, os eventos que culminaram por fundar nossa cidade, nascida em meio a flechas e chumbo, pedras e cal, papéis e tinta, lutas e sonhos.
Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao filme Joca e a Estrela, animação produzida pela Dupla Criação em parceria com a Guarnicê Produções. Baseado no conto infantil A Estrelinha Aparecida, da escritora Lenita Sá, Joaquim Aikel e Iramir Araújo desenvolveram um roteiro que foi dirigido por Beto Nicásio e Joaquim Aikel. Joca e a Estrela é a história de um encontro fantástico entre um garoto que sonha ser um grande jogador de futebol com uma amiga, uma estrelinha cadente. Boa sessão! Joca era um garoto que gostava muito mesmo de futebol. Mas ele não se considerava tão bom quanto os outros garotos. E por isso, às vezes ele se via em umas situações inusitadas. Como naquela vez em que um encontro bem diferente do que ele estava habituado aconteceu. Joca encontrou uma estrela. Ou será que foi a estrela que o encontrou? Ah, mas não importa. O fato é que uma grande amizade começou naquele jardim. Você está machucada? Um pouquinho. Quer ajuda? Oh, sim, obrigada. Não fiz uma boa descida, sem contar que não conheço este lugar e sempre me assustaram muito as situações novas, quando tenho de fazer coisas pela primeira vez. É assim mesmo que me sinto. Quando jogo futebol, tenho medo de errar e acho que é por isso que nunca acerto. Ah, meu nome é Joca. E o seu? Aparecida. Aparecida? É, porque nasci com um brilho intenso que refletia tudo e deslumbrava quem me visse. Mas aí é que está o problema. Eu morro de vergonha de brilhar demais e os outros me chamarem de exibida. E eu ainda vou fazer a minha grande jogada. Passar por um, passar por dois e marcar o gol do campeonato. Todos vão aplaudir. Obrigada, aqui vou descansar e ficar em forma para a viagem de volta à minha constelação. Sou um fraco. Ora, o que é isso? Todos temos nossos problemas. Olhe para mim, tenho medo de brilhar demais e incomodar os seres que não têm luz própria. Porque costumam ser grandes e feios, como os asteroides, por exemplo. Mas o que aconteceu? Gelei na hora de driblar o Zeca e ele deu um chutão no meu tornozelo. Eu caí e me ralei. Sou muito covarde. Não se diminua assim. E da próxima vez dê um drible nele na frente de todo mundo. Já tentei, mas não consigo.
Por que você não reage às provocações do Zeca? Por quê? Ora, por que, Aparecida? Você não tem medo de abrir todas as pontas e brilhar tudo o que pode? O que aconteceu? Preciso lhe mostrar uma coisa. Joguei fora o medo de brilhar e agora estou pronta para assumir meu lugar no espaço. E voltarei hoje à noite para casa. Prometa-me que fará o mesmo no jogo de futebol. Eu vou tentar. Antes, quero lhe pedir um favor. Preciso que você me ajude a voltar para o espaço. Vou ficar com saudade. Aquele encontro mostrou a Joca que ele podia sim realizar o seu sonho. Bastava enfrentar os seus medos. E é claro, ele contou com a ajuda de uma amiga brilhante. Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Educação em Rede, com muito debate, entrevista e muita informação para você. O objetivo do nosso programa é esse, trazer diversos assuntos que a gente possa abordar a importância da educação neles, né?
Hoje a gente vai debater um tema muito importante, que é o bullying nas escolas e também nas redes sociais. O bullying é caracterizado como uma série de agressões contínuas e repetitivas e com uma característica de perseguição do agressor em relação à vítima. As agressões são verbais, físicas, psicológicas e podem ser cometidas por uma pessoa ou por um grupo delas. As vítimas são expostas em situações de constrangimento no mundo real e também no mundo virtual, como os perfis em redes sociais. E para falar sobre o assunto, o Educação em Rede conversou com o professor Jackson Rony Sá da Silva, que é doutor em Educação, professor do Departamento de Biologia e da pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Maranhão. A gente vai assistir essa entrevista agora. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação do Estudante, PISA, feito em 2018, 3 em cada 10 estudantes de 15 anos de idade sofrem bullying pelo menos algumas vezes ao mês. No levantamento que é feito de 3 em 3 anos, os jovens brasileiros aparecem como sendo alvo desse tipo de violência com mais frequência e em mais formas do que a média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. No Brasil, a Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica, em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso acontece ainda de forma muito frequente, principalmente no ambiente escolar. Para falar um pouco sobre esse assunto, hoje conversamos com o professor Jackson Rony Sá da Silva. Ele é doutor em Educação, professor do Departamento de Biologia da pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Maranhão e, entre os seus estudos, tem se dedicado ao aprofundamento teórico das seguintes linhas de pensamento: estudos gays e lésbicos, teoria queer, pós-estruturalismo, estudos Foucaultianos e estudos culturais. Exatamente, é isso mesmo. Estou aqui para conversar com vocês sobre essa temática importante socialmente. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Educação em Rede. Hoje, a gente vive na internet a cultura do cancelamento. Algumas pessoas sofrem com diversas agressões em redes sociais. Esse comportamento de cancelamento, de alguma forma, normalizou alguns aspectos do bullying? Olha só, quando a gente pensa em cancelar, nós pensamos em neutralizar sujeitos, pessoas, instituições. Eu entendo que sim. Eu entendo que essa perspectiva hoje do cancelamento, visibilizado e ampliado pelas redes, muito tem exposto o que nós chamamos de bullying, que é uma violência. Então, está uma violência institucionalizada via mecanismos online, eletrônicos, virtuais. Então, eu entendo que nós precisamos sim pensar sobre esse abafamento, sobre essa agressão aos sujeitos sociais via internet. Professor, a gente pode considerar o bullying uma agressão motivada por uma série de preconceitos já existentes na nossa sociedade? Na realidade, a temática bullying, isso inicia a discussão no final dos anos 90 para início dos anos 2000, mas sempre houve agressão aos sujeitos, sempre houve. Então, são denominações que são dadas, inclusive uma denominação norte-americana, para tratar justamente dessa violência, desse maltrato, dessa discriminação. E a discriminação, os preconceitos, eles são motores para a prática do bullying, que não é só uma prática familiar, pequena, mas uma prática institucional que entra à escola. E digo mais para vocês, uma prática hoje institucionalizada pelo discurso federativo, ou seja, o bullying tem sim
se autorizado por práticas que são até institucionais. A pessoa que comete agressão, ela pode estar reproduzindo algum tipo de violência que acontece dentro de casa? Na realidade, são violências. Nós temos a prática do denegrir, do maltratar, do expor o sujeito a situações constrangedoras, chegando até assassinatos. Isso é maltrato, isso é bullying, isso existe numa perspectiva hoje de reforço ao apontar o sujeito. Nós precisamos compreender que nós todos somos sujeitos, nós temos diferenças. Agora, como você bem colocou, não é? Existe uma prática social de normalizar. O que é normal é aceito, o que não é expurgado. Mas nós precisamos pensar o que é normal. Normalizar é colocar os sujeitos em padronizações que nem sempre eles entram. Se eu não entro num processo de me enquadrar numa ideia que o outro tem e que ele lê aquilo como ruim, diferente, ele vai maltratar. Então, o bullying ele é alimentado por diversos discursos estruturais, discursos racistas, discursos econômicos, porque quem tem pode fazer tudo o que quer, né? Então é o imaginário, então quem não tem sofre. Então, assim, o bullying é um conjunto de situações que gera sofrimento psicológico, social e que entra na escola com muita força. Professor, mesmo em uma pandemia, com as relações nas escolas ocorrendo de forma diferenciada, como as escolas, os educadores, podem assumir uma postura educativa e combativa em relação ao bullying? E como identificar? Primeira coisa que é importante nós, docentes, nós, professores, professoras, pessoas da comunicação, sujeitos da escola, não é? Porque eu acho que o foco aqui é justamente pensar essa dimensão da escola. Mas primeiro é entender o que é educação. Educação é ação. Então, o papel docente é agir, é falar, é questionar, é desmontar, é desmantelar, é desautorizar qualquer prática de preconceito, até porque constitucionalmente nós somos sujeitos que temos o direito de existir. Então as pessoas elas podem existir com as suas cores, elas podem existir com as suas formas de ser. Tem gente mais rápida, tem gente vagarosa, tem gente que gosta de usar o cabelo assim, tem gente que não gosta. Então, nós precisamos discutir os temas sociais relevantes. Porque o que acontece? Tentaram desfigurar, desmantelar, inclusive, a prática docente. As pessoas falando, escola não tem partido. Claro que nós temos partido. Nós temos partido pela ética, pela cidadania, pela não violência. Então, o que o professor deve fazer, primeira coisa, é agir constitucionalmente. E o que diz na Constituição que um docente deve fazer a partir da lei das diretrizes e bases da educação nacional? É tematizar, é problematizar, é trazer os temas sociais, é falar, sim, de racismo, é falar, sim, de abuso e violência sexual, é falar, sim, de bullying, nós precisamos tematizar isso na escola. E para tematizar isso, a gente precisa entender que existe a violência e que ela precisa ser discutida dentro da escola, fora da escola e nas instituições sociais. A gente está falando das escolas, mas é uma questão que precisa ser de toda a sociedade. Podemos relacionar o bullying também com manifestações de preconceito? Sim, porque o bullying ele é construído em cima de ideias preconcebidas.
o que é um conceito? A gente tem que entender o que é um conceito. Um conceito é algo que é dito. Os conceitos são científicos. O que acontece? O preconceito, ele não pensa, ele não opera com o científico. Ele opera com aquela ideia de é assim, ou eu ouvi dizer que é assim. Isso não serve. Nós temos que entender os conceitos para compreender os preconceitos. Se eu digo que um conceito fundamental é existir, é viver, então que a gente viva. Mas eu não posso qualificar essa vida porque tu vive dessa forma, tu usa uma roupa dessa forma, tu é ruim, tu é feio, tu é esquisito. Eu não posso qualificar. Preconceito é algo que ele está todo o tempo operando na sociedade, nas escolas, em casa, no clube, na igreja, em qualquer espaço social. O que nós, enquanto sujeitos, precisamos entender é entender os conceitos, criticar e apontar aquilo que não está legal. Porque quando um pré-adolescente ou uma criança ou um adulto que também sofre bullying, eles sofrem essas ações, é entender qual é o meu lugar, é entender, inclusive, o que aquilo significa. Por exemplo, as pessoas acusam os outros, por exemplo, aqui, na nossa regionalidade do Maranhão. Ah, tu é qualira. Né? Então, o que é qualira? A gente tem que entender o que é qualira, de onde é que vem, qual o sentido, por que as pessoas, ao apelidarem os sujeitos, chama de qualira. O que existe no ser qualira que denegre tanto? E aí nós precisamos pensar os conceitos, porque o preconceito qualira, ele opera para violentar, para maltratar, para excluir, para cancelar, para retirar esse sujeito de um espaço que é dele constitucional, que é a escola, que é a família, que é o espaço. Então a gente tem que pensar os conceitos. E a ciência, mais do que nunca, hoje, precisa assumir o papel de questionamento, porque a própria ciência está num bullying. A ciência hoje entrou num processo de bullying. As pessoas usam a ciência, os ditos e os feitos dela, de forma rasa, pequena e preconceituosa. Então, a ciência precisa olhar para ela e explicar melhor o que ela está produzindo, porque do jeito que está, não está fazendo efeito. Então, a gente tem que pensar sobre isso. O meu papel enquanto pai e mãe é compreender os processos sociais, é educar, é respeitar, é dizer para respeitar, é não achincalhar o outro, é não achincalhar o vizinho, é não maltratar, é não apontar, é não discriminar, por exemplo, as mulheres, colocando elas como... Porque existe uma discriminação do feminino, sempre o feminino como ruim, como pior. Então, a gente precisa fazer esse movimento de respeitar e fazer os sujeitos respeitarem, porque só o respeito, que é constitucional e é ético, vai fazer com que quem produz o bullying também entenda que ele tem papel em rever a sua violência. Eu acredito que deve ser o respeito mútuo, não é, professor? Cada qual... assim como você não quer ser maltratado, não maltrate também. Parte, acho que por aí também, né? Parte de uma dimensão de pensar isso. Agora, que isso não vem do nada. Isso vem de onde? Isso vem daquilo que nós chamamos estrutural. Qual é a nossa formação civilizatória? A gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar, por exemplo, nesses processos de inferiorização dos sujeitos, na demonização dos sujeitos, nesse processo de inferiorizar o outro, ele vem desde a colonização, é estrutural. Por isso que se fala de racismo estrutural, por exemplo. Tá? Então, o que fizeram com determinados sujeitos na colônia, né, no século XVI, século XVII, que hoje reverbera e respinga na sociedade, maltratando índios,
escravizando sujeitos, menosprezando mulheres, maltratando, matando, assassinando sujeitos que não entravam num acordo daquilo que a estrutura diz que é certo e errado. Então, o racismo, o desrespeito ao outro, ele se dá historicamente. E se nós não pensarmos isso historicamente, né, pensar hoje, pensando o que foi lá atrás, nós vamos continuar dizendo bullying causa problema, mas causa por quê? Porque existe inferiorização, existe desrespeito, existe formas de lidar com os sujeitos, que é o patriarcado, né? Aquele poder pátrio de dizer que eu posso tudo e o outro não pode nada. Não é assim. Então, a gente tem que praticar justiça social. Inclusive, eu digo que a gente tem que praticar a comunidade, o comunitário. Qual é o sentido do comunismo? As pessoas já se perguntaram o que é comunismo? As pessoas não se perguntam. É outro bullying. As pessoas não perguntam o que é o comunismo, porque comunismo vem de comunidade, de respeito, de todos terem aquilo que é igual. O comunismo ou a comunidade, ela preza aquilo que tu tens como bom, que todos tenham. Então, que todos não tenham violência, que todos não tenham discriminação, que todos participem do processo do consumo social, porque uma das coisas que são importantes é a gente pensar por que também acontecem essas violências virtuais, qual o estímulo disso. Então, quem participa das tecnologias? Quem tem as tecnologias melhores? É uma questão de discussão de classe social também. Então, o bullying também está relacionado à classe. Ano passado, aqui em São Luís, teve um caso de um aluno em uma aula online começar a proferir insultos racistas para um colega de sala, que é uma questão ainda mais complexa. Mas citando esse exemplo, eu queria voltar ao olhar bullying virtual. Como as escolas precisam se preparar para enfrentar questões de cyberbullying, que não é algo apenas durante a aula online. As situações em que estudantes criam perfis falsos em redes sociais para ridicularizar algum colega de sala e entre outras formas de agressão virtual. O que o senhor tem a falar sobre esse assunto? A virtualidade, ela escapa às nossas mãos. A virtualização, o online, é algo que não tem controle. Mas nós precisamos controlar determinadas práticas. Por isso que existem as leis. Então, hoje nós temos, por exemplo, parte da legislação, ela trabalha com essa questão do crime virtual. Então, que a gente possa cumprir isso, que a gente possa, por exemplo, detectar essas coisas e denunciar. As escolas ou outros ambientes, como de trabalho, que estão tendo aula virtual, virtualizada, síncrona e assíncrona, detectar isso, chamar atenção. Esse racismo que aconteceu durante a aula, não é? Qual seria o posicionamento, por exemplo, do docente, dos estudantes e da própria escola? É usar o próprio espaço virtual para dizer, essa prática aqui, ela é criminosa, ela não deve existir. Aqui, como em qualquer ambiente, a gente tem que ter respeito. Então, vai das instituições públicas ou privadas também coibirem essas práticas, porque tudo que é virtual hoje é meio que etéreo, vai logo embora, porque é tudo muito rápido. E se a gente não utilizar esse espaço do ambiente virtual na escola, por exemplo, que é o nosso caso aqui, para poder questionar, por exemplo, foi questionado na hora da aula o que é que esse sujeito pensa de racismo, o que ele fez, que é a atitude dele, foi dito, o professor ou alguém disse que aquilo ali está lá na criminalização. As pessoas não falam, elas preferem ser espectadoras da violência. Então, o que está acontecendo Querem hoje... saber o que vai acontecer, né, professor? Vamos ver o que vai dar. Exatamente. O que está acontecendo hoje nessas práticas dos
cancelamentos. É a necessidade de aplaudir o sofrimento e a desgraça do outro. Já disse Bauman, né? A sociedade do espetáculo. A gente vive espetacularizando tudo isso. É o que a Márcia Tiburi diz. Nós precisamos pensar a imbecilização social. Nós estamos criando imbecis que entendem que a imbecilização é produtiva. E isso está sendo institucionalizado como política pública de Estado. Que eu digo Estado é federação. Então, o próprio chefe máximo faz isso. Então, isso institucionaliza outros fazerem. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Por isso que nós somos políticos. Eu não estou falando aqui de política partidária. Não estou discutindo isso aqui contigo. Eu estou discutindo política. O que é política? É ação, é falar, é questionar, é dizer. Sim. A gente, inclusive, tem que questionar o jornalismo e a mídia que ampliam o bullying, que maltratam os sujeitos, programas que operam para mostrar a desgraça alheia. Então, a gente tem que pensar. E aí eu vou lhe dizer mais uma coisa aqui. Nós, docentes, formados com licenciatura, que temos a cátedra da crítica, precisamos olhar o invisível e torná-lo visível. O bullying, que não é nada invisível, mas que as práticas deles invisibiliza, o próprio bullying tem que ser desmascarado com prática de dizer não. Nós temos promotoria de educação, da cultura, do ensino. Nós temos sujeitos que devem buscar os seus direitos para poder existirem. Então, faz parte do processo educativo nós denunciarmos as práticas que minimizam, que maltratam, que cancelam e que assassinam os sujeitos sociais. Talvez seja invisível para quem faz, não para quem recebe, né, essa prática. Quem recebe sofre muito mais do que quem faz. A invisibilidade, ela é a retórica da prática de quem faz, que ele expõe o sujeito, visibiliza a arrogância ou o desejo e a perversão de expor o outro, de maltratar, de apelidar, de achincalhar, de cuspir, de bater, porque o bullying tem coisas que são sutis, que não são nada sutis, que são sutis, mas tem coisas que são violentas. Então, eu exponho o sujeito e eu mascaro a minha forma violenta de ser. Só que esse sujeito exposto precisa expor o agressor. E a exposição do agressor é denunciando, é dizendo que ele pode viver bem, que ele vive numa vida boa, que o fato dele usar um óculos grande ou ser míope, isso não quer dizer que ele é ruim, porque, caro colega, a diferença existe, todos somos diferentes. Agora nós dois aqui conversando, nós somos iguais, por exemplo, aqui, estamos de óculos, mas os nossos óculos são totalmente estilosos e diferentes. Olha aí uma diferença. Tu está usando uma cor clara, eu estou usando uma cor mais escura, um rubro, né? Essa diferença é que ela precisa ser respeitada. Quando o sujeito não respeita a diferença do outro, nós precisamos repensar que sociedade nós estamos. E, atualmente, nós estamos numa sociedade violenta, numa sociedade arrogante, numa sociedade fascista. Você sabe o que é fascismo? As pessoas ficam se questionando, fascismo. Mas o que é fascismo? Sabe o que é fascismo? Fascismo é uma ação, é uma política de eliminar o outro. Eu elimino o outro sem deixar ele viver, falar. Isso é fascismo. Fascismo é quando você não deixa o outro ter
a sua vivência, quando você não deixa ele questionar, quando você não deixa ele falar. Isso é fascismo. Então, dentro do bullying, nós temos racismo, nós temos fascismo, nós temos violência, nós temos uma série de práticas simbólicas e visíveis que tentam eliminar o diferente. E nós precisamos combater. Como é que se combate? Expondo, falando, problematizando, vivenciando uma prática inclusiva sem estereotipar as pessoas. Nesse exemplo da pergunta anterior, o bullying é razão de um preconceito, um racismo estrutural. Essas atitudes ofensivas têm relação com preconceitos já existentes, como a pessoa ela enxerga assim a outra pessoa? Na sociedade da virtualidade, o que é o pós-moderno, né? Então, nós vivemos num momento de muita coisa que acontece ao mesmo tempo e nós não estamos pensando sobre isso. Nós precisamos parar para entender que sutilezas, que ditos, que não ditos geram preconceito. Preconceito não é de agora, imagem deturpada do outro não é de agora. O que é de agora é que nós estamos utilizando várias ferramentas para poder causar mais mal e que não seja percebido. Por detrás de uma câmera, de um celular, de um aplicativo, eu faço, eu detono, eu maltrato, eu achincalho e eu não sou exposto. Nós precisamos pensar sobre isso. Preconceito é sim o gerador de bullying, mas não é só ele. As práticas sociais que visibilizam o preconceito, que anunciam, que detonam, que maltratam, que expõem ele, são as mesmas práticas sociais que acoberta, que não expõem e que autorizam. Isso a gente precisa pensar. Uma questão aqui, professor. E se, por exemplo, um jovem percebe, né, que seu amigo está sendo vítima de bullying ou sendo um agressor, como ele pode ajudar a resolver essa situação? Se eu tenho um amigo que, por exemplo, está numa situação dessa, que está vivenciando, e eu não falo, porque nós precisamos falar. Eu volto ao que eu disse no início. Nós precisamos conversar. Vou te dar um exemplo aqui rápido. As pessoas, elas tendem a moralizar as coisas que os outros fazem. Por exemplo, uso de droga. Quando a gente pensa no uso de droga, nós não podemos pensar só no imaginário que a droga causa problema. Nós precisamos compreender, por exemplo, por que esses sujeitos usam, o que está causando prazer para eles usarem e por que eles não sentem prazer em outros locais que não usam. A gente tem que entender, a gente tem que parar de moralizar, de dizer que é errado, que é preconceito. Olha aí o preconceito. Eu digo que é errado sem conhecer. Então, quando o professor vai falar de droga, de aborto, de maconha, de bullying na escola, a primeira ação que ele tem que fazer é uma ação socrática. O que Sócrates fazia lá na Idade Antiga? Ele perguntava, ele questionava, ele queria saber o que o sujeito entendia. A partir do momento que a gente entende o que o sujeito sabe sobre aquilo, a gente pode fazer estratégias de fazer ele repensar. Por exemplo, quando eu tenho uma pessoa agredida e um agressor, eu tenho que entender os processos para me poder
Ajudar. Agora, se eu já chego moralizando, sai, não faz, isso é errado. Errado por quê? Por que nós temos que dizer para determinadas pessoas que praticam o bullying é errado? A gente tem que dizer o que é isso, o que é violência. Qual a consequência daquilo, né? A gente tem que falar. Porque se ficar só no combate, bullying é errado, mas é errado por quê? O que tem no bullying que é errado? É errado expor as pessoas. Por que é errado expor as pessoas? Porque as pessoas têm as individualidades delas e a gente tem que respeitar. Então, tu não vai expor aquela pessoa porque tu também é um indivíduo que tu pode ser exposto. Então, esse é o trabalho que eu chamo a atenção aos educadores, aos professores e professoras, aos pais, aos clérigos, a quem está lá na religião, porque a religião tem uma dimensão moralizante, né? A gente tem que expor as coisas. Se a gente não fala, é outro desrespeito ao cidadão, quando a gente não dá a capacidade dele ouvir e da gente falar. E assim, mesmo quando é algo que a gente pode considerar pequeno, como um apelido, uma brincadeira, é algo que precisa ter atenção. Por ser uma agressão sistemática, elas podem se intensificar com o tempo. Isso é muito interessante, o que você está dizendo. Olha só, na minha tese de doutorado, eu trabalhei a homofobia na escola, tá? Eu estudei o que a medicina, do início do século XX até a atualidade, disse sobre o sujeito homossexual. Tá? Então, marica, mariquinha, né? Então, o sujeito é chamado de... Não, eu estou só chamando que é mariquinha, que é pequeno. Não é pequeno para o sujeito. Tá? Para o sujeito que recebe a ideia de mariquinha, para ele representa alguma coisa, mas o que representa o ser maricas? O que é ser marica? Ser marica é ser desqualificado, é gostar de homem, e gostar de homem tem uma conotação, um homem gostando de homem numa sociedade patriarcal machista tem um sentido. Ser marica é ser achincalhado. Então, não, foi só é agressão. Entendeu? Então, não existe questão. Para quem recebe, né, se torna... Às vezes, para quem fala num tom, né, até quer... Não, é coisa pequena, estou brincando, mas para quem recebe aquilo ali, é algo... Qual o sentido daquilo que é dito que dizem que é pouco? Então, para mim, pode ser muito. Por exemplo, hoje, para mim, Jackson, e aí eu entro o professor Jackson, o pesquisador, o professor que, inclusive, pesquisa sobre isso, né? Hoje, para mim, é caro compreender os conceitos. Se a gente não compreende os conceitos, nós vamos continuar falando as coisas como, por exemplo, é só uma gripezinha. É só uma gripezinha? 460 mil pessoas morrendo. Esse é um bullying amplo. Vamos pensar sobre isso. Então, o que a gente diz, para a gente é menor, mas para o outro é muito grande. Hoje nós estamos lidando com duas categorias, morte e doença. Para muita gente, isso é importante. Então, a gente precisa parar de achar que as coisas são pequenas, porque não são. Professor Jackson, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Educação em Rede. Pena que o tempo é pouco para um assunto tão complexo e até agradável de se discutir. Primeiro, agradecer ao governo do Estado, à Secretaria de Educação, à Universidade Estadual do Maranhão, porque nós fazemos educação. Educação para formar sujeitos, formar professores. Por exemplo, na UEMA nós temos as licenciaturas em matemática, em biologia, em química, nós temos as licenciaturas. O que a gente quer formar?
bons professores, mas que não só discutem fórmula química, fenômeno biológico, não é só isso, é para discutir as demandas sociais. Então, eu deixo aqui como mensagem para as pessoas que lidam com a educação e que lidam com sujeitos no processo social de formação, que ouçam esses sujeitos, que respeitem as ideias desses sujeitos, que promovam aulas qualitativas, fazer como Paulo Freire nos dizia. Vamos perceber o que de fato essa educação quer. Nós queremos que educação? Queremos educação para a igualdade, para o respeito, para a cidadania, para o bem-estar. E bem-estar não se constrói individualmente, é coletivamente. Então, que os professores e professoras da rede básica de educação pública e privada assumam o compromisso social em discutir os temas sociais como o bullying, discuti-lo, expô-lo, mostrar o que é e agir para minimizar o sofrimento de muitas pessoas que chegam até suicídio porque são apontados como menores. Agora, voltamos aos estúdios. Tá interessante, né? A gente precisa ficar atento porque, de repente, um amigo nosso, né, está sendo vítima de bullying, principalmente nas redes sociais, então a gente tem que ficar atento e sempre dispostos, né, a ajudar. Mas vamos falar de mudanças. Você já percebeu aí que a gente vive mudando, né? Passando por momentos diferentes e às vezes parece que o mundo está bem acelerado, né? Como se a gente não conseguisse acompanhar. Esse é o assunto que a psicóloga Flávia Costa Aidar vai falar com a gente agora. Ela gravou um vídeo trazendo essa reflexão. Oi pessoal, eu sou a Flávia, sou psicóloga. E a partir de hoje vou começar a compartilhar alguns temas e algumas discussões com vocês por aqui. Algumas coisas que afetam bastante o nosso dia a dia e a gente nem para perceber o quanto. Então, hoje eu queria falar sobre um tema que o tempo inteiro está presente nas nossas vidas, que é mudança, transformações. O tempo inteiro a gente está passando por transformações, independente da idade que a gente esteja. Seja com 5, 30, 20, 40 anos, a nossa vida ela está o tempo inteiro se transformando. Que é uma mudança maior do que essa pandemia que a gente está vivendo. Tudo precisou mudar. Então, até a forma como a gente se relaciona, que a gente está se falando por aqui, antes poderia ser presencial, agora está no formato online. Então, o tempo inteiro a gente está tendo que se adaptar de acordo com essas mudanças que acontecem no nosso ambiente. Algumas mudanças podem vir de forma mais leve, como por exemplo mudar de gosto musical, mudar de casa, algumas mudanças que acontecem no nosso corpo, e outras mudanças podem vir de forma mais brusca, como uma mudança de cidade, mudar de emprego, de profissão, início e término de relacionamentos, ou até mesmo a perda de alguém que é importante para a gente. O fato é que essas mudanças nos exige que a gente reorganize uma série de coisas na nossa vida, porque essas coisas vão começar a funcionar de uma forma diferente por causa dessas transformações. Então, eu costumo pensar nessas mudanças quase como quando a gente vai colocar uma água para ferver no fogo. Vocês já pararam para perceber quando a gente vai passar um café, por exemplo, o tanto de formas diferentes que a água pode assumir? Então, se esse fogo ele estiver muito quente, a água vai começar a ferver, a borbulhar, a evaporar. Se a gente colocar ela no congelador, ela vai virar gelo, vai ficar na forma sólida. E se a gente deixar ela nas condições ambiente, que a gente chama, ela vai ficar no formato líquido. A gente é assim também, que nem a água, a gente também passa por muitas transformações, a depender das condições do ambiente que a gente está. Então, quem nunca virou frio, ficou um gelo depois de passar por algumas decepções? Ou então quem nunca ferveu, borbulhou de raiva por causa de alguma situação chata ou estressante? A gente o tempo inteiro está agindo sobre o ambiente e sofrendo ações, sofrendo efeitos das consequências que acontecem nesse ambiente também.
A gente está se comportando e se relacionando o tempo inteiro com as pessoas, com os lugares e com as coisas à nossa volta. Quando a gente vai pensar nessas mudanças, a forma como a gente age, como a gente pensa e se comporta, costuma ser vista como a nossa personalidade, que é aquilo que é mais previsível em relação a gente. Então, fulano com certeza que faria isso nessa situação. A gente vai construindo isso ao longo da vida. Mas existem algumas mudanças que são como um divisor de águas pra gente, que faz a gente enxergar a vida de uma forma completamente diferente, faz a gente repensar uma série de coisas. E era essas que eu queria falar com você hoje. Existem algumas mudanças que fazem a gente se perguntar o que a gente está fazendo da nossa vida. Será que é isso mesmo que a gente gostaria de estar fazendo? Será que existem outras experiências que a gente gostaria de tentar? Será que essas escolhas que a gente tem feito, a gente não está só seguindo o baile, como dizem, sendo que a gente nem gosta da música que está tocando? Que música será que a gente gosta? Será que a gente está tentando descobrir sobre isso? E aí eu termino essa reflexão de hoje com uma frase que eu usei na época que eu fazia vestibular. Eu botei na minha redação do Enem essa frase. Ela é de Euclides da Cunha, um escritor brasileiro muito importante, e ele fala que viver é adaptar-se. E viver é isso, gente. Se adaptar a essas mudanças e essas transformações que vão ocorrer, quer a gente queira ou não. É tentar dar um jeito. Viver é tentar dar o nosso jeito. Não existe jeito certo, não existe jeito errado. Existe o jeito que dá para fazer com o que tem para hoje. E esse jeito é dentro das possibilidades de cada um, porque as nossas realidades são diferentes. Então, qual é o jeito que você tem buscado para a sua vida? De que forma você tem se adaptado a essas mudanças que não param de acontecer? Deixo essa reflexão com vocês hoje e encontro vocês no próximo programa para a gente conversar mais. Até breve! E agora uma pesquisa sobre biologia. Pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão e da Universidade Federal do Maranhão descobriram uma nova espécie de planta parasita já identificada nas orlas da ilha de São Luís, isso ali nas vegetações das dunas. Vamos acompanhar a reportagem. Olá, meu nome é André Vitor Escatinha, sou biólogo, doutor em Biologia Vegetal pela Unicamp e atualmente estou como pesquisador na UEMA, em São Luís. A descoberta da Buchnera nordestina, espécie nova, ela ocorreu de forma casual. Em 2019 eu fui a São Luís prestar um concurso para professor de botânica na UFMA e eu aproveitei a oportunidade da viagem para visitar o herbário da universidade, né? E os herbários são coleções de plantas secas, né, coleções biológicas, que são a fonte de estudos de muitos botânicos, principalmente os que estudam diversidade vegetal e a flora no geral. E quando eu fui nesse herbário, eu me deparei com vários espécimes de Buchnera, com algumas características morfológicas bastante distintas daquelas outras espécies já conhecidas. Como, por exemplo, as brácteas longas, né? As brácteas que são as folhas que ficam na base das flores, bem longas. Os tricomas, ou pelos, nos caules orientados para baixo, né? Então em direção à base da planta. E também a presença de pequenos ramos compressos nas axilas das folhas. Então todo esse conjunto de características é único no gênero, né? E foi uma grande surpresa. E no mesmo dia eu fui até a Praia do Calhau para passear com alguns amigos que também estavam prestando concurso. E quando a gente chegou no mirante da litorânea, a gente avistou no canteiro central várias dessas buchneras. E quando eu vi a planta no campo, viva, eu já não tive dúvida de que era uma espécie nova, né? Aí, a partir daí, eu estabeleci uma parceria com a professora Francisca Helena Muniz, da UEMA, com a professora Raíza Valéria Saraiva, da UFMA de Pinheiro, e com o aluno Arthur Couto, também da UEMA, né? E aí, parte das plantas eu coletei e levei para Piracicaba, onde eu fazia pós-doutorado, na USP, com o professor Vinícius Castro Souza, e algumas medidas, né, algumas análises em microscópio, em lupa, eu fiz lá na USP, e a outra parte foi feita pela Raíza Valéria e pelo Arthur, na UEMA, junto com a professora Francisca, né?
E a partir daí, quando a gente tinha os dados já coletados e tudo organizadinho, a gente escreveu um manuscrito em parceria e submeteu para a Acta Botânica Brasílica. É uma revista científica, né, da Sociedade Botânica do Brasil. E ela foi publicada no começo do mês e já divulgada no site da UEMA, no site da UFMA, inclusive na Rádio Universidade. E essa espécie nova, ela, por enquanto, só tem registros nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí. Por isso que a gente nomeou ela como Buchnera nordestina, por ser exclusiva do Nordeste. É uma planta parasita, o que não significa que ela causa algum dano à flora local, na verdade é uma espécie nativa, e como outras espécies da família Urobanchaceae, é parasita. E isso é muito comum em algumas plantas que habitam ambientes pobres em nutrientes, né? Então essas plantas, na verdade, elas são especializadas, tem raízes especializadas que se fixam a raízes de outras plantas, que por sua vez absorvem água e nutrientes do solo. Então, na verdade, essa parasita, a Buchnera nordestina, não consegue absorver água e nutrientes diretamente do solo. Ela primeiro precisa infectar a raiz de outras plantas, normalmente gramíneas, né? Os capins que a gente vê na orla da praia, né? E nas dunas também. Olá, me chamo Raíza Saraiva, sou egressa do programa de pós-graduação em agroecologia da UEMA e atualmente estou vinculada ao curso de Ciências Naturais da UFMA. Participei da equipe que realizou a descrição de uma nova espécie de planta para a ciência, que foi a espécie herbácea Buchnera nordestina. A publicação saiu no periódico Acta Botânica Brasílica. Nós, do Herbário Rosa Monchel, contribuímos com descrições e mensurações de caracteres morfológicos que são importantes para a distinção dessa espécie quando comparada a outras de mesmo gênero, ou seja, do gênero Buchnera. E dentre essas características nós temos o comprimento de suas brácteas. Para realizarmos essa etapa, nós tivemos que retornar à área de coleta, nas dunas, nas restingas da praia do Calhau, para coletarmos mais exemplares frescos e realizarmos essas mensurações e descrições, assim como esse material posteriormente foi adicionado no acervo do herbário. Realizamos também mensurações e verificações de exemplares depositados no herbário da Universidade Federal do Maranhão, e é importante destacar que essa espécie também ocorre em áreas de cerrado e que o status de conservação inicial da espécie é tido como uma espécie ameaçada por ocorrer em uma área com forte influência antrópica e degradação. A parceria de pesquisadores de São Paulo e do Maranhão foi relevante para este achado, assim como destaca a importância de termos trabalhos sobre levantamentos florísticos, assim como a formação de taxonomistas. E como já faz parte aqui da nossa programação, né, do Educação em Rede, a gente tem mais dicas de livros, pois é. E hoje quem indica é a cantora e compositora maranhense Flávia Bittencourt, que é conhecida nos palcos com excelentes interpretações, né? A Flávia gravou aí um vídeo em que ela não trouxe só uma dica de livro, como duas dicas de livros de autores maranhenses. Vamos saber então quais foram as preferências da cantora Flávia Bittencourt. Olá pessoal, olá TV Educação. Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Flávia Bittencourt, sou cantora, compositora, artista aqui do Maranhão. E estou aqui hoje para indicar um livro que eu gosto muito. Vou indicar dois. O primeiro é Tambores de São Luís, de Josué Montello. E o segundo é o Dr. Bruxelas, de Fulgêncio Pinto, que também é meu avô. Então, esses dois livros, eles contam um pouco do Maranhão, do São Luís, ali do início do século XX. E através dos personagens fictícios eles nos levam, né, para aquele lugar, para aquele momento, com memórias, com histórias super instigantes e eu acredito que vocês vão gostar. É isso aí, fica a dica. Tambores de São Luís, de Josué Montello, e Dr. Bruxelas, de Fulgêncio Pinto. Beijo!
Aí a Flávia Bittencourt indicou um clássico, né, de Josué Montello, Os Tambores de São Luís. Foi escrito na década de 1970 e é uma das obras mais importantes da literatura maranhense. Se você quiser saber mais, conhecer mais sobre Josué Montello, pode fazer uma visitinha no Instagram da Casa de Cultura Josué Montello. Lá sempre tem muitas dicas interessantes. Uma outra indicação é uma obra de Fulgêncio Pinto. Para quem não sabe, ele foi um folclorista, né, compositor, multi-instrumentalista. O livro Doutor Bruxelas foi lançado a primeira edição em 1924, mas foi reeditado recentemente em 2013. Então é isso, o programa de hoje está acabando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais Educação em Rede. No próximo programa a gente está cheio de novidades para você. Até a próxima, espero vocês. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Uma parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.